Sejam muito bem-vindos ao programa onde a saúde é a estrela. E hoje a gente vai falar de dente. Tanto dente feio, dente faltando, gengiva grande e todas as tecnologias que vieram aí para mudar o seu sorriso. E às vezes você acha que isso não está aqui cabendo no seu bolso, mas a tecnologia muda, barateia alguns procedimentos e muitas vezes você está com uma ideia na sua cabeça que você chega no consultório e ela pode ser bem diferente, hein? Então, vamos mudar a razão para esse sorriso aí se abrir. Mas olha, várias dicas depois da vinheta. E eu já estou aqui no estúdio com a dentista Esther Neder, ela que é cirurgia dentista e ela gosta muito de botar dente na boca das pessoas e tirar gengiva, excesso de gengiva. Mas eu acho interessante isso, seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Obrigado pela presença. E eu queria um pouquinho tirar essa mistificação que a gente tem daqueles implantes antigos. Eu lembro que a primeira vez que eu vi uma pessoa implantada, isso eu estou falando de quase 25 anos atrás, era algo impressionante. Abria a boca inteira por dentro, ficava dias para se recuperar e dias comendo mal, né? Então, hoje ainda é assim ou não? Não, hoje em dia o implante é bem tranquilo, né? A gente... tem até alguns tem métodos aí, tem, para mostrar para o pessoal. Tem que cada técnica é uma técnica, né? Olha, os parafusões. Eu não sou aí. implantodontista, né? Mas eu sou da parte da reabilitação oral, que é a parte da prótese. E o implante, hoje em dia, é tudo guiado, né? A maioria dos implantes que são colocados em boca são guiados. E para cada região tem um tipo de implante para ser colocado. E quando você fala de reabilitação oral, é a boca que está destruída e eu vou voltar ela ali. O que envolve toda essa parte da reabilitação oral? Essa parte, é muito engraçado isso, né? Porque as pessoas entram nesse contexto de achar que reabilitação oral é quando tem uma boca inteira destruída, e não é bem isso. Às vezes, quando você tem um dente só, que você perde ele, você desabilita a boca inteira. Porque aí, os do lado, eu sempre falo para meus pacientes, os dentes, eles têm que ser parzinhos. Ele precisa ser um com o outro, porque senão, o que vai acontecer? O de cima, vamos supor, a gente perdeu o de baixo, o de cima ele vai descer, entendeu? Porque ele não tem ele não tem estrutura, ele não tem antagonista, ele não tem apoio ali para poder ter a oclusão, para a mordida estar encaixada. Exatamente, até olha aí, então, quer dizer, eu preciso, não adianta eu ter só o de baixo, eu tenho que ter o de cima o tempo inteiro apertando. Para manter no lugar aí. É um casal casado para sempre. Não tem como, tem que ter os dois. E aí... Se eu perder então o de baixo, o de cima começa a aumentar de tamanho e aí ele vai começar a encaixar nos lugares. Aí a gente gera outro problema, que a gente tem que usar o aparelho, colocar mini implante para poder subir o dente, se é que vai dar para subir, entendeu? Para poder intruir ele de novo, voltar ele para o lugar, para poder corrigir a mordida de novo. Então, assim, é o que eu sempre falo para meus pacientes. Tá, você vai ter um gasto ali, um custo ali de colocar um implante. Mas se você não coloca aquele implante vai fazer virar vários outros implantes. Entendi. Mas isso é uma coisa que eu tenho muito na minha mente, assim, quanto mais tempo a gente demora para ir no dentista, mais caro fica a brincadeira. E às vezes muita gente fala isso, mas eu vou no dentista, é caro. Mas quantos anos você está sem ir no dentista? 5 anos, gente. Então, quer dizer, divide esse valor por 5 anos, que mesmo assim, né, você está... Então, quer dizer, surgiu um probleminha, tem que dar uma olhadinha. Quais são os problemas mais comuns que aparecem no consultório? Olha, o que eu mais pego é gente que acontece exatamente isso que eu falei. A pessoa perde um dente, aí acha que está tudo bem. Ai, doutor, eu perdi esse dente, eu tinha 7 anos. Aí o de cima vai descendo, aí o do lado vai virando, e aí ele perde esse do lado, perde o de cima, e aí vira vários outros implantes. Aí que entra muito a prótese, né? A parte da reabilitação mesmo. Porque quando o paciente chega com um único implante para ser feito,
Eu sempre falo isso, eu sempre falo, olha, no dia que vai ser extraído esse dente, o paciente ele já tem que estar sabendo que aquele ele vai virar um implante, que vai ser um implante, mas que aquilo não vai virar vários outros implantes se ele fizer aquilo naquele momento, Sim. entende? Então é como se fosse uma prevenção. É igual se você, de 6 em 6 meses, você vai ao dentista e você faz uma limpeza, faz uma profilaxia e cuida, ou então tem uma cárie, remove essa cárie, cuida disso antes de virar outra coisa, a prevenção é a melhor forma de você não ter gastos, né? Sim, e quer dizer, então a limpeza dos dentes, ela não é só para deixar branquinho e bonito, não. Qual que é a função essencial da limpeza? A gente precisa fazer a limpeza para poder remover todos os tártaros, todo o biofilme e todas as coisas que não era para estar lá, né? Todos os intrusos ali, que os refrigerantes, Isso. salgadinhos, docinhos, chicletinhos vão botando. É que a gente gosta, né? Ser humano é bicho que gosta. E não tem problema. Direto, meus pacientes chegam lá e eu tô lá comendo um chocolatinho. Gente, eu falo, o problema não é o chocolate, o problema não é a alimentação em si. É claro, né, que faz a diferença se alimentar bem. Mas você se alimentar de um doce, não tem problema, você sabendo escovar de forma correta. E as pessoas, eu vejo que peca muito nisso, na escovação. A maioria dos meus pacientes, eu ensino eles a escovar o dente. Eu entrego a escova e falo, é assim que escova o dente. Eu lembro que quando eu era criança, iam dentistas na minha escola ensinar a escovar os dentes. Eu nunca vi isso acontecer na escola da minha filha. Sério? Isso é algo que eu acho curioso. Né? Eu não vejo isso acontecer nas escolas de hoje, assim. E tem um tempo, até quando eu estava estudando aqui para vir conversar com a senhora, né, que a gente até para ser ignorante tem que estudar um pouquinho, eu vi que o ideal é que a pessoa escove por 2 minutos, alguma coisa, mas a maioria das pessoas escova entre 20 e 30 segundos, quer dizer, só para não dizer que não fez nada. É bem isso. E aí, o que se forma primeiro? O tal do biofilme dental, né? Eu preciso escovar isso, olha aí, ó, a criançada escovando os dentes. Em quanto tempo eu tenho para tirar esse intruso? Então, o correto seria a gente se alimentar e depois de 20 minutos a gente escovar os nossos dentes. Após toda a alimentação, após 20 minutos a gente ir e escovar os dentes. Eu sempre falo para meus pacientes que a gente tem que entender que o dente, ele é tridimensional, igual qualquer parte do nosso corpo, né? Então, a gente tem que entender que ele tem 3 regiões para ser escovada. A gente tem que escovar na vestibular, na oclusal e na palatina, por dentro do dente. Então, a gente tem que gastar um tempo em cima, do lado do outro, entendeu? Ah, tá. Como é que é a oclusal? Como é que é a história? Eu adoro os nomes que eles dão para as coisas. É a frente, o telhado e os fundos, né? Escovar todos eles aqui na frente. Tem que escovar em todas as áreas. Aí eu sempre falo para meus pacientes, no final da escovação é sempre bom a gente passar a língua em cima do dente. Passar a língua, se tiver lisinho, vai estar limpo. Se não tiver lisinho, não vai estar limpo. Que interessante isso, quer dizer, o teste de qualidade, tem que fazer um testezinho. E por que 20 minutos? Não pode terminar o almoço, sei lá, e já escovar, porque vai ficar esfregando os pedaços de comida. Porque tem que ter um tempo ali, né, pra comida poder... Porque quando a gente come, fica aquela massinha, né? A digestão, ela começa na boca, né? Por isso. Sim. Interessantíssimo isso também, a senhora ter falado isso, né? Porque a gente tem que mastigar bem os alimentos. E às vezes quando a gente não está com a boca com tudo funcionando, você não mastiga, meio que está com dorzinha ou o dente não está apertando bem, engole o alimento meio inteiro e você acaba tendo depois um problema estomacal, né? É muito importante essa parte da reabilitação, né? Tudo volta para a reabilitação, porque um dente que falta começa a ser prejudicial para a boca inteira, até para a parte mastigatória. Só que aí, vamos lá, às vezes essa parte também da gente reabilitar uma boca, nem sempre vai ser só um dente. Eu tenho vários pacientes que chegam lá e são 4 dentes, tudo anterior. Então, a função mastigatória fica muito afetada com isso. Então, quando a gente fala em fazer implantes, colocar implantes,
para reabilitar, isso muda a vida inteira do paciente, sabe? Isso mexe diretamente na autoestima do paciente. Sim, imagina você não poder sorrir, né? Eu acho interessante, a gente entrevistou uma vez uma cirurgia plástica que ela falou muito da questão dos dentes, assim, que se você não sorri por vergonha, você não mexe aqui, você enruga antes, mais cedo, quer dizer, você envelhece muito se tiver sem os dentes, né? Então é muito complicado. E outra coisa que você estava falando da questão da reabilitação também é aquele sorriso de quem tem a gengiva até aqui embaixo, né? Então, essa que parece parte que a pessoa está com 30 anos e ainda está com dente de leite, né? Aquele sorriso infantilizado, né? Aí a gente consegue realizar lá na clínica plástica gengival, mais conhecido como gengivoplastia, né? E aí a gente remove essa gengiva, deixando os dentes maiores. E a gente faz tudo isso com laser. Ah, não é na faca? Não. Não é na faca? Tudo com laser. É tudo com laser. Chama Laser Light Touch. É o nosso xodó lá da clínica. Acho que é a coisa favorita que tem lá na clínica. Hoje eu vou cortar a gengiva laser. É muito bom porque a cicatrização, ele corta já cauterizando. Então, tipo, eu não tenho que esperar. Vamos supor, eu fiz sua plástica gengival. No outro dia você já pode trabalhar normal. Ah! Entendeu? Por quê? Porque ele já corta cicatrizando, cauterizando o tecido. Sim. É uma inovação, assim, surreal. E como é que eu sei, por exemplo, porque o dente ele tem uma areazinha de raiz ali, protegida, né? Como é que eu sei assim, tipo, eu quero ter dentão, mas não pode ter que até onde que eu tenho que cortar? Mas aí em eu resumo. tenho que saber, né? Essa parte, é por isso que tem que procurar um dentista, porque às vezes a pessoa acha que tem um sorriso infantilizado, acha que é um caso de fazer uma gengivoplastia, uma plástica gengival, mas não é o caso, porque às vezes não tem dente ali embaixo. Então quem faz essa sondagem para ver quantos milímetros tem de dente por baixo, sou eu. Entendeu? Sim. Essa parte da plástica gengival é mais do periodontista. Então, assim, eu brinco que a odontologia, ela é tudo casado, porque não tem como você separar nada. Cada parte, mesmo que estética, cada parte que você vai fazer, ela demanda de algum dos especialistas. Sim. Entende? Cada pedacinho ali vai te levar a alguém, né? E eu acho interessante porque o dente ele é considerado um órgão, né? Algo que a maioria das pessoas não é osso, é mais que osso, né? Quer dizer, você tem irrigação, você tem nervo, se você está com problema, esse problema pode entrar na sua corrente sanguínea. A gente tem cardiologista dizendo que a gente infarta por causa de dente podre, tem gente que fica com demência, várias doenças relacionadas, né, dentro do espectro da demência ali, Alzheimer. Hoje já tem estudos fortíssimos que comprovam que tem ligação, sim, com a falta de higiene. Então, dente é algo que você tem, e são os únicos órgãos da gente que ficam para fora. O coração fica ali dentro, né? O dente está aqui. Quer dizer, precisa ter cuidado. Muito. Isso é muito louco, assim, para a gente parar para pensar, porque às vezes uma cárie pode dar uma infecção e aí passa realmente para a corrente sanguínea, dá problema no corpo inteiro por causa de um dente. E aí, às vezes, nem começa de uma cárie. Às vezes o próprio corpo tá com imunidade baixa, tá com alguma deficiência ali, e aí gera um problema lá na raiz do dente. E aí, às vezes... Não é visível, né? Não Nem é visível. sempre. E aí, por isso que a gente tem que ir no dentista, e por isso que a gente que é dentista, a gente sempre pede radiografia. Porque as radiografias fazem com que a gente possa ver lá dentro, né? E às vezes lá dentro tem uma infecção. E aí, às vezes, é a nível até de ter que extrair o dente, porque não dá pra tratar só com canal mais. Entendeu? E aí aquela infecção pode passar pra corrente sanguínea inteira. Então é por isso, né? Que você diz, mas sempre pede raio-x, claro, sempre. Que é para olhar até, fica acho que quase metade para dentro, né? 2 terços para fora, um terço para fora, 2 terços para dentro.
Mas sei que é muito dente que fica para dentro, que não dá para enxergar assim só no olho, né? E o que te levou assim? Eu quero fazer, eu quero pegar e arrumar a boca do povo aí. Ai! Eu acho que eu me tornei dentista totalmente por influência da minha mãe. Porque ela sempre foi muito apaixonada no que ela faz. Aqui as pessoas não sabem, né? Mas minha mãe é dentista. A família de dentistas. Na verdade, somos só nós duas. Não tem mais ninguém na nossa família que é dentista. Só vocês. Só nós duas. A tua irmã é dermatologista? Minha irmã né? é dermatologista, meu cunhado é psiquiatra, meu pai é engenheiro, nada a ver. Só meu pai que não é da área da saúde. A única pessoa sã foi ser engenheiro, né? O resto, tudo para essa área doida da saúde, vem parar aqui no programa. Mas é que porque a gente fala muito que o dentista é uma área, você acabou de falar, né? Você tem o dentista que cuida do canal, que cuida da gengiva, que cuida do dente, que cuida da mordida, que cuida do céu da boca. A gente também tem, o dentista, ele te dá outras coisas. Não é importante ir no dentista só porque eu tô com o dente, às vezes é uma feridinha na boca que não sara. É alguma coisinha. Quem vai dizer o que está acontecendo na sua boca é o dentista, não é isso? E a odontologia, ela é muito integrada, né? Nem sempre um único dentista vai saber resolver seu problema. Vamos supor, às vezes você tem uma ferida ali na boca, né? E se essa ferida tá há mais de 7, 8 dias, aí a gente já tem que tirar um pedacinho, mandar, fazer biópsia. Então, assim, aí já é outro profissional da odontologia, entende? Já é um especialista naquilo. Então, tipo, a odontologia, ela tem várias áreas de especialização. Tipo, a minha mãe, ela é implantodontista e protesista. Eu sou protesista. Então, eu cuido da parte que vem... Eu sempre falo, eu não sou do implante, eu sou por cima do implante. Então, assim, eu preciso da ali, pessoa... A partezinha ali, o topo ali, ó. Do topo, o dente. Exatamente. E gengiva, já é periodontista. Aí, canal, já é com endodontista. Aí, aparelho, aí já é ortodontista. Então, tipo assim, é muito importante, eu gosto muito disso lá na nossa clínica, porque a nossa clínica ela é integrada, ela tem todas as áreas. Eu consigo, desde um implante até eu colocar um aparelho no paciente, conseguir reabilitar a boca inteira. Então, por isso que eu falo tanto de reabilitação oral, porque você conseguir devolver todas as funções depende de todos os profissionais, não depende exclusivamente só de um. Eu preciso do implantodontista para reabilitar colocando um implante, depois eu preciso do protesista para vir com o dente, depois eu preciso às vezes do ortodontista antes de colocar o dente, entende? Então é um leque muito grande. Vai passando pelo corredor da clínica assim. E aí cada dia tá numa sala, é bem isso. E antigamente a gente tinha aquele materialzão maravilhoso, né? Cinzão, cor de chumbo, que era tal da amálgama. Né? Ai, Deus. Lindo. Pesadelo. Lindo. Você tem ideia, na minha faculdade eu nem estudei, não sei nem como coloco uma amálgama. Sério? Sério. Só tirar. Quer dizer, tirar e trocar por resina. Quando você chegou lá, isso já era obsoleto. Já não... E o que veio no lugar? É uma resina. coisa só ou é uma... Então, para isso eu tenho uma resina assim ou para isso eu tenho... Existe vários tipos de resina, né? Não dá nem para entrar nessa área, porque realmente são muitos tipos de resina. Mas a parte de você consertar um dente, vamos dizer assim, você pode ser que seja tipo minimamente ali, aí você pode corrigir aquilo com uma resina, né? Fazer uma restauração com resina. Mas as restaurações que são maiores já é da área da prótese, que aí a gente já tem que fazer um preparo, às vezes colocar um bloco, que aí já é uma restauração indireta que a gente fala. Essa restauração é confeccionada no laboratório, no protético. Mas é de resina também ou é uma resina diferente? Pode ser de resina, aí vai depender da escolha do material, né? E aí vamos supor, se for o dente inteiro, a coroa, né, do dente, aí a gente, normalmente, hoje em dia os dentistas já tendem a fazer mais para porcelana, que é um material bem mais resistente do que a resina. A porcelana é mais resistente que a resina. Muito mais, então, muito já mais. Dá para dar uma mordida mais forte.
E eu sempre brincava, porque a amálgama, ela entregava muito quem tinha cuidado dos dentes ou não. E eu brinco que tinha a capa do filme, o Superman, quando era o Christopher Reeve ainda, ele estava voando assim com a boca aberta. E eu descobri que a cárie ganhou do Superman. Ele tinha 2 amálgamas aqui, o Super-Homem. A cárie é mais forte que o Super-Homem. Já falamos sobre cárie, as malditas amálgamas, e agora todos os materiais que a gente tem, cerâmica, resina. E a gente falou também da gengivoplastia, que é quando o dentinho só aparece um pouquinho, tira para abrir o sorrisão. Mas e quando não tem aqui, não dá para tirar porque é tudo raiz aqui embaixo? O que eu posso fazer para a pessoa poder voltar a sorrir? Então, hoje em dia a gente trabalha muito com essa parte da área estética de confecção de lentes de contato dental. E é muito legal, porque às vezes o paciente tem o dente pequenininho e às vezes a gente tem que mexer na gengiva para poder depois corrigir o dente da mesma forma, porque as lentes, a indicação das lentes de contato, elas são para quem tem o dente mais escurecido e tem vontade de trocar o formato, né? E a cor, entende? Por uma função estética mesmo. E é muito importante que seja uma pessoa da reabilitação para que a oclusão esteja certa, porque a gente precisa... A oclusão que ela vai, eu gosto que eles têm nome bonito para tudo. A oclusão é aqui, fechar os dentinhos e eles encaixarem um no outro, aqui a partezinha de baixo encaixar na de cima. O encaixe feito, isso. Se o casal tem oclusão, né? Se o casal tem um encaixe, não é? É bem isso. E então, quando a pessoa quer mudar o formato do dente e a cor do dente, a melhor opção são as lentes de contato, de porcelana. Hoje em dia, a gente vê aqueles dentes gigantes, né, na internet, tudo feito de resina e realmente tem como você fazer uma faceta de resina. Só que a parte ruim dela as desvantagens dela é bem maior do que as vantagens. Pelo menos no meu ponto de vista, né? Aí tem vários outros dentistas que não concordam. Quando faz vamos dizer assim, só pela finalidade estética, você perde um pouquinho. Você perde muito, porque é um material que não tem uma durabilidade tão grande quanto a porcelana. A resina não tem a mesma durabilidade de uma porcelana. A gente não consegue, esteticamente falando, fazer ela ficar tão bonita quanto a porcelana. E dentro do planejamento digital, porque antes da gente ir lá e colocar as facetas, tem todo um planejamento digital. A gente escaneia a boca todinha do paciente, manda para o laboratório faz um planejamento para a gente. Quando ele retorna, a gente senta com o paciente, mostra como que vai ficar. É igual a reforma de uma casa, igualzinho. A gente vai lá, planeja, aí chega o planejamento, a gente mostra para o paciente como vai ficar. O paciente concordando com aquilo, a gente pega, manda e manda confeccionar. Eu acho incrível isso, que hoje você tem como saber como vai ficar seu sorriso antes de você começar o tratamento. E a gente ainda faz um mock-up antes de colocar as lentes mesmo, porque é um procedimento um pouco mais caro, falando em finança, né? É um investimento um pouco mais alto. E aí a gente faz um mock-up. O mock-up é como se fosse um teste ali, uma prova, um modelo para você poder ver como que vai ficar em boca. Então a gente coloca uma resina bisacrílica, né? A gente coloca uma bisacrílica e põe lá nos dentes. E aí a gente já vê como que vai ficar antes de chegar às porcelanas. Então não é só no computador teste, que a pessoa não é só no se computador, vê. A pessoa pode olhar em boca o planejamento. Interessante. E você falou de mudar a cor, porque às vezes a pessoa acha assim, não, eu vou fazer um clareamento, mas o dente dela pode não ser branco, existem cores de dentes. Existem vários tons.
Você pega um indiano, por exemplo, ele não tem o dente branco, ele tem o dente um pouquinho mais amarrado. Pode botar o tanto que tu quiser do peróxido, como é que é? Peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio. Pode jogar de Ele mangueira, tá sabendo, não vai, né? Ah. Adorei. Sim, olha, o clareamento, eu falo para todos os meus pacientes, o clareamento é muito importante até antes da gente fazer as nossas facetas de porcelana. É importante que a gente clareie esse dente o máximo possível, sim. Tem pessoas que já têm um sorriso muito bonito e não tem necessidade de fazer uma faceta. Então, aí a gente realmente vai para esse lado do clareamento. É bem melhor, né? Que a gente possa clarear esses dentes e chegar numa cor melhor do que fazer um desgaste e todo o processo, dente, né, da a gente faceta. fala dente branco, o dente também não é branco, né? Aqui, tem gente que botou aquelas facetas assim que você liga a luz negra, brilha, Tem né? uns pacientes que chegam falando, ai doutor, eu quero dente de funkeiro, desse jeito. Dente de funkeiro, mostra ali o Instagram, eu quero desse Eu quero assim, ó, jeitinho. branco, quero um BL1, branquinho, não. Ah, vocês têm lá o negocinho, Tem tabela, né? tem as cores, né? E eu acho engraçado também que vocês chamam o dente pelo número. É. Eu Cada queria, dente um dia, infelizmente a entrevista tá voando aqui, mas um dia eu vou te chamar só para tu falar qual que é o 14, qual que é o 26. O 11, o 12. Exato, não faço a menor ideia, gente. Eles ficam assim, gente, eles estão falando uns dentes aí que eu não tenho, Tem não. uma ordenzinha, ó. Minha mãe, ela brinca que é um C invertido. É 1, 2, 3, 4. Opa, Entendeu? boa, 1, boa. 11, 12, 13, e aí vai. Olha aí, gente, é só aqui mesmo que você aprende essas coisas. Eu vou ser sincero, a melhor limpeza que eu já fiz é de realmente sentir, como ela falou, passar a língua assim, chegar a escorregar a língua, foi com ela. Como é que é o nome daquele aparelho incrível? Airflow. Airflow, é inacreditável, É né? maravilhoso, né? Uma tecnologia extraordinária. Tem uma sujeirinha até daqueles ploques gigantes que eu mascava lá quando eu tinha uns 7 anos de idade, que só ela vai tirar agora. E não é isso aqui, ó. Não é isso aqui. Isso aqui incomoda pra caramba perto daquele. Não. Não, aquele é muito melhor. É mais chique, bem mais tecnológico. Sim, é incrível. E infelizmente a entrevista terminou. Eu queria que você deixasse um recadinho pro pessoal, passasse também teu Instagram, para quem quer conhecer o teu trabalho. A minha dica para vocês é que vocês escovem muito o dente, porque a prevenção é a melhor forma pra gente poder evitar os gastos aí, né? E meu Instagram é Esther Neder. Essa é a minha primeira entrevista, gente, eu tô nervosa. Que bom, que bom. Dá um friozinho na barriga, claro que dá, tem que dar. Olha, gente, é uma simpatia. Mesmo nervosa aqui, tem uma simpatia, eu conheço, né? Tenho o privilégio de conhecer pessoalmente também. A mãe dela, sensacional. Então, olha, pode seguir lá, segue quem sabe para onde está indo. Você está seguindo tanta gente que não faz ideia de onde vai. Coloca um cronômetro lá, ó, 2 minutinhos. Enquanto ele não tocar, não para de esfregar esses dentes. E lembra, como ela falou, eu falo frente, teto e fundos. Como é que a senhora fala? Oclusal? É? Oclusal, palatina e vestibular. E com essas palavras difíceis a gente se despede até o próximo programa. Um grande beijo.